Bom dia, paz do Senhor Jesus. Mais uma manhã de quinta-feira. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, seu ministério, sua fonte de renda, tudo que é seu e tudo que é nosso, em nome de Jesus. Nessa hora eu quero render graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer. Rendendo graças, a graça dEle, que são os favores que nós não imerecido, que nós não merecemos, mas o Senhor, pela sua infinita bondade, pelas suas muitas misericórdias, tem nos alcançado a cada manhã, a cada dia, a cada anoitecer, amém? Deus abençoe grandemente a sua vida, sua casa, sua família. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus, aleluia, que direcione tudo. Em nome de Jesus, soberano e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa hora eu quero te render graças por tudo que o Senhor tem feito e que o Senhor fará em nome de Jesus. Vem, soberano Deus. Vem, presença santa, bendita e gloriosa. Aleluia. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toma a primazia de tudo. Fala conosco nesta manhã. Fala conforme o teu querer. Aleluia. E a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Ei, traz os ajustes necessários ao que o Senhor está falando. Nas nossas vidas. Entrega a bênção, a vitória, o livramento, a graça, aleluia, o teu infinito amor. Venha nos agraciar com esta palavra que é linda, que vem do teu coração e fala do teu amor. Do teu amor, Pai, em nome de Jesus. Do teu amor, meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Vem, presença santa, bendita e gloriosa, no nome de Jesus. Do teu amor desinteressado. Aleluia. Foi isso que o Senhor disse para Pedro, em nome de Jesus. João, livro do João, João capítulo 21, versículo 23, foi o que ele me deu. Mas depois nós vamos em alguns versículos aqui anteriores. João capítulo 21, versículo 23 diz assim, 22, 21. João capítulo 21, versículo 21. Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, a este que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importe a ti, segue-me. Para cada um Deus tem algo diferente. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importe a ti? Ele perguntou. Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das coisas fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevesse. Amém? Os feitos de Jesus. Está falando de um discípulo muito abençoado, né? Que se chamava João. João, que foi aquele que encostou o peito de Jesus na ceia. Eles estavam falando de João. Mas aqui Deus está falando de Pedro. Deus está falando, Jesus interroga Pedro. Jesus, quando ressuscitou, interrogou a Pedro. Pedro foi o discípulo que nós conhecemos e que a Bíblia diz que negou Jesus por 3 vezes. Negou Jesus por 3 vezes quando Jesus foi para o julgamento. Então, quantas vezes nós negamos Jesus, né? Quando somos interrogados por alguém, ou quando passamos por alguma situação. Quantas vezes nós somos interrogados? Quantas vezes nós meditamos nessa palavra de Pedro? Todo mundo pode apontar Pedro. Que Pedro negou Jesus quando Jesus estava indo por medo. Porque a palavra diz, Jesus interroga Pedro. Conforme o próprio Jesus lhe dissera, Pedro negou 3 vezes, como diz Mateus 26, 34. Por meio deste discípulo, por medo, esse discípulo envergonhou-se do mestre. Por medo, esse discípulo envergonhou
envergonhou. Envergonhou-se do mestre que ele seguia e sabia que curava, libertava, transformava, que era grande, um grande, que era maravilhoso, que era justo, que era fiel, aleluia, que era o Filho de Deus, porque ele sabia disso. Por medo, ele envergonhou o mestre dele. E por medo, aleluia, e muitas vezes por pensar só em nós, quantas vezes envergonhamos o mestre? O teu Senhor, o meu Senhor, o nosso Senhor. Porque é muito fácil falar de Pedro e de nós. Nós negamos Jesus todos os dias, aleluia, quando não praticamos a palavra, quando não obedecemos à luz da palavra, quando não obedecemos os mandamentos, quando não, aleluia, quando rejeitamos o nosso irmão, aleluia, do jeito que ele é. Porque nós temos que aceitar as pessoas do jeito que elas são e ajudá-las a ser transformadas pelo poder da palavra. Quantas vezes nós também negamos Jesus todos os dias? Quando nós não queremos obedecer à palavra, queremos que ele faça da forma que nós queremos, não da forma que está escrito na palavra, ele não faz. Agora você entende aqui. Vamos entender o que ele disse para Pedro de João. Que te importas eu decidir? Se eu quero que ele fique até que eu volte na terra, ele vai ficar. Se eu ainda não determinei a morte dele, ele vai ficar. Porque de Pedro ele determinou. Que te importa a ti? Olha como Jesus dizia. Que te importa a ti? Que se Jesus ama mais a um do que o outro, não é que Jesus ama mais a um, Jesus ama mais o filho obediente, à luz dessa palavra. O filho mais, o amor de Jesus é incondicional. Por mim, por você, por nós, pela humanidade. Pelos filhos e pela criatura. Mas com certeza, ele vai velar pelos filhos, pelos que o nome está escrito no livro da vida. Por aqueles que resolveu e decidiu obedecê-lo e fazer cumprir as obras dele na terra. Aqueles que não obedeceram, com certeza serão amados, mas não serão da mesma forma, como Pedro aqui e João. E aí disse aqui, ele negou por medo. Esse discípulo envergonhou-se do mestre na hora do seu julgamento. Mas não foi por isso que o Senhor, que ele não deixou de ser um grande homem de Deus e um exemplo. Porque para mim, ele foi, para Selma, ele foi o melhor discípulo do Senhor, o Pedro. Pelo que ele enfrentou por amor a ele, depois de tudo que aconteceu. Então, por medo, ele negou o seu mestre na hora do seu julgamento. Quantos negamos por qualquer coisa? Por pouco. Porque ele estava com medo de ser preso também junto com Jesus. E você tem medo de quê? Tem o sacerdote aí negando, aleluia. Negando Jesus também, de falar a verdade, com medo da retaliação, e com medo da perseguição. Aí você, eu sou, não é mesmo. E são sacerdotes, homens, pastores e sacerdotes que estão na televisão, que tem igrejas grandes. Nega Jesus aí, quando não reconhece que Deus está escrito, Deus deixou o macho e a fêmea. Perguntaram para ele se Deus deixou quem? Ele não. Ele desconversou e não pregou a palavra. Então ele está negando a palavra, ele negou Jesus. E aí fica aí, nos altos, na televisão, falando, mas negou Jesus. E ainda fala de Pedro. Ainda tem coragem de falar. Pedro ainda teve coragem de reconhecer. Agora o Senhor haveria de ressuscitar e daria a oportunidade de reafirmar seu amor por ele. Também 3 vezes. Aí o Senhor, quando Jesus ressuscitou, o que Jesus fez? Porque ele é piedoso e ele tem um amor só ele ama incondicionalmente. Ele fez o quê? Deu uma oportunidade para Pedro, porque Jesus conhecia Pedro. Jesus sabia que de Pedro seria edificada uma igreja. Jesus sabia que Pedro tinha coragem de pregar para 3.000 almas e 120 ser batizada no Espírito Santo. Jesus sabia que Pedro tinha coragem de morrer na prisão. Por amor a Deus. E em você? Será que Jesus pode contar? E houve uma oportunidade para Pedro. E ele 3 vezes, 3 vezes, Pai, Filho e Espírito Santo. Da mesma forma que ele negou Jesus, Jesus perguntou para ele. Aleluia! Interrogou a Pedro e disse. Não perguntou, ele interrogou. Como ele estava interrogando a mim e a você. Simão,
filho de Jonas. É o que está escrito no versículo 15 do capítulo 21. Depois de terem junto, disse Jesus a Simão Pedro: filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse: apacenta os meus cordeiros. Aí para a segunda vez ele disse para Pedro, no 15, no 16 ele disse a mesma coisa, aleluia. E tornou a dizer segunda vez: filho de Jonas, amas-me? Disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E na terceira vez foi no 17. Disse-lhe pela terceira vez: filho, Simão, filho de Jonas, amas a mim? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse ele: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes tudo, sabes que eu te amo. Aí Jesus lhes respondeu: apacenta as minhas ovelhas. O Senhor sabia do potencial de Pedro. E ele sabia que ele ia pregar para 3.000 almas que se renderam naquele dia. E 120 foram batizadas e seladas pelo Espírito. E houve o Pentecoste naquele lugar. Ele precisava de Pedro, ele sabia. E pela graça. E aí disse assim: amas? E o mestre levou Pedro a entender o amor desinteressado. O amor desinteressado, aleluia. Será que você tem esse amor desinteressado? Ou seu interesse por Jesus é por algum bem, por alguma coisa que ele pode fazer por você? O amor desinteressado, necessário a quem deveria apacentar as ovelhas. Ele deixou bem claro: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Não é a mim, é as minhas ovelhas. Porque eu estou indo para o meu Pai, aleluia. Em seguida profetizou que o apóstolo morreria por Deus, por amor a Deus, ao Pai. Em seguida ele profetizou que ele morreria por amor ao Pai, a Deus. Ora, que prevaleceu não foi o que Pedro fez de ruim, mas sim o poder da graça de Jesus, o qual restaurou a vida de Pedro. O que prevaleceu não foi o que ele fez de ruim, não foi o pecado que ele fez, não foi por ter negado o mestre dele, foi a graça de Deus que Deus tinha por ele. Graça é um favor não imerecido, que eu não mereço, você não merece, mas o Senhor tem por mim e por você todos os dias. E por esta graça Pedro foi alcançado, e ele sabia quem era o discípulo, porque ele me conhece você. Ele sabe a que obra, onde ele vai me enviar, a que pessoas, aleluia, e o que eu vou fazer, e o que ele tem preparado